Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Assim está escrito. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a revelação de Deus através de seus nomes. Na meditação de ontem, nós observamos sobre os atributos de Deus. Não são todos, são alguns. Falamos sobre a transcendência, a imanência, a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Deus se deixa conhecer através dos nomes, dos atributos e das obras que ele criou, e nelas há a expressão, o testemunho deste Deus maravilhoso. O texto que li, ele nos traz a lembrança, o momento quando Deus chamou Moisés, que havia chegado o tempo de libertar o povo de Israel, que estava vivendo debaixo de um jugo de opressão, de escravidão, lá no Egito, por mão forte de Faraó, e cumpriu aquele tempo que Deus havia dito a Abraão, que aquela descendência seria peregrina 400 anos. E foi exatamente o tempo que eles ficaram no Egito. Mas Deus não se esquece da promessa. E quando chegou o tempo exato, ele preparou Moisés para esta função e ele apareceu diante de Moisés, falando sobre a condição em que o povo estava vivendo e que ele não era um Deus impassível, mas que ele estava atento a tudo quanto estava acontecendo com o povo de Israel. Observe quais foram as expressões que Deus disse a Moisés. No capítulo 3, versículos de números 7 e 8. Olha o que Deus disse. E disse o Senhor, disse a Moisés, disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus viu, ouviu e conheceu. Viu a aflição, ouviu o clamor e conheceu as dores do seu povo. Versículo 8. Portanto, desci. Foi o momento do encontro com Moisés. Desci para livrá-los, para oferecer e promover a libertação do povo do jugo escravatório do Egito, onde eles estavam sendo ali subjugados, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra, boa e larga terra, uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa que Deus havia feito. E ele disse que isto se faria
por Deus através de Moisés como seu representante junto a Faraó. Quando Deus disse isso, Moisés procurou sentir o peso da responsabilidade, procurou de todas as formas, como que diz, se desculpar e não estar disponível. Mas o Senhor Deus foi firme com ele. Deus não iria investir em Moisés para deixá-lo ir assim por conta do peso da responsabilidade. Deus iria dar o peso necessário que ele teria condições de, com a ajuda de Deus, carregar aquele peso e tornar realidade o plano de Deus de livrar, libertar e tirar o povo do Egito e levá-lo em direção à terra da promessa. E quando Deus falou assim com Moisés, Moisés então agora ele faz duas perguntas a Deus. Ele diz: Senhor, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, ou seja, qual é o nome desse Deus, que lhes direi? Que resposta eu vou dar àquele povo? Quando eles vierem, eu vou dizer que o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles vão perguntar o nome desse Deus. O que eu vou dizer? Porque até aquele instante, Deus não tinha dito nada a Moisés. Então, quando Moisés faz essas duas perguntas, que lhes direi, qual é o seu nome, e que lhes direi? E Deus então respondeu. Moisés foi aquele que conheceu o nome do Senhor. Então diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, por aqui nós já observamos que Deus é um eterno presente. Eu sou o que sou. Ele não disse, eu era, eu serei. Ele diz, eu sou o que sou. Tudo o que sou, eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Foi esta a maneira como Deus se apresentou a Moisés quando este perguntou qual é o seu nome. Então o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse para ele dizer ao povo, eu sou, me enviou a vós. O eu sou. Então Deus é. Ao longo da palavra de Deus nós vamos encontrar a expressão Deus é. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é aquele que cuida, aquele que olha, aquele que orienta, aquele que dirige. Jesus, como Deus, quando veio, ele disse, eu sou. Então, o eu sou do Antigo Testamento é também o eu sou do Novo Testamento. É o Senhor nosso Deus. Então, quando ele disse isto a Moisés, então Moisés entendeu o que era que precisava dizer ao povo. E não houve mais nenhum outro questionamento sobre a identidade do nome de Deus. Porque a presença de Deus neste eu sou significa a presença de Deus. Então aqui, diante de Moisés, podemos entender pelas entrelinhas que Deus estava dizendo a Moisés, eu sou, significando que qualquer que fosse a necessidade, condição ou problema que este povo tivesse, Deus disse, eu sou a solução, seja para a enfermidade, seja para o problema, seja para o que for. Eu sou. Então ele não deu assim o nome definido. E quando nós vamos procurar na palavra de Deus, e quando chegamos lá no Novo Testamento, diz que Deus é tudo em todos.
Então, se ele é tudo em todos, ele é o eu sou, dentro da condição ou da necessidade que estivermos atravessando naquele momento, é a maneira como Deus vai manifestar-se presentemente na nossa vida ou a nosso favor, para que nós, então, desfrutemos da graça, misericórdia e amor de Deus e sejamos por ele beneficiados com a sua bênção, com o livramento, com a direção, com a libertação, seja lá qual for a nossa necessidade. Então, partindo deste ponto, eu sou, me enviou a vós, nós vamos encontrar em alguns textos da palavra de Deus, não vamos citar todos, mas pelo menos os 7 nomes mais conhecidos de Deus, que são tidos também como nomes redentores de Deus. São nomes compostos. E na palavra de Deus, nós encontramos isto. Então, é muito importante a gente gravar estes 7 nomes ditos redentores, através dos quais Deus se revela, e nós vamos entender que esta revelação de Deus, através destes 7 nomes, dentro de cada contexto que este nome foi usado na Escritura Sagrada, nós vamos entender qual é a abrangência, o poder deste Deus e a maneira como ele intervém em favor do seu povo, seja para que necessidade for. Bem, então vamos começar falando sobre o livro de Êxodo, mais precisamente no capítulo de número 15 e o versículo de número 26. Observe que no capítulo 15 de Êxodo, o povo já não estava mais no Egito. O Senhor Deus já o tinha tirado, já o tinha libertado daquele jugo da escravidão. Moisés já havia atravessado com eles o Mar Vermelho, já estava caminhando no deserto rumo à terra da promessa, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E exatamente quando lá eles estiveram desprovidos de toda a aparente segurança que existia no Egito, embora debaixo de servidão, de escravidão, mas agora eles não estavam mais debaixo da escravidão nem da servidão. Estavam debaixo da orientação de Deus, porém caminhando num deserto. E no deserto não se encontra nada. O deserto é um lugar ermo de passagem. E a passagem deste povo pelo deserto durou 40 anos. Não foi fácil, mas foi o tempo que Deus estabeleceu para eles atravessarem ali. Infelizmente, dos que saíram do Egito, firmados na promessa de Deus, não conseguiram entrar na terra prometida, porque eles murmuraram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Só entraram 2 dos que saíram. Nem Moisés entrou. Mas Josué e Calebe entraram. E lá no deserto, quando houve a necessidade, porque eles começaram, então, agora a caminhada deles pelo deserto. E certamente por onde passasse, iriam encontrar algumas dificuldades. As águas, as necessidades que o povo tinha. E aqui no capítulo 15, versículo 26, Deus fez uma promessa empenhando o seu nome. Então diz assim, quando as águas amargas de Mara se tornaram doce,
E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, observe, primeiro que Deus disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Então vem a promessa de Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui vemos um primeiro nome, Redentor de Deus. Deus exigiu deste povo ouvir, obedecer, atentar e guardar a sua palavra, andar de acordo com o seu propósito. E prometeu a eles que nenhuma enfermidade seria colocada sobre eles no trajeto deles pelo deserto. E ele disse, porque eu sou o Senhor que te sara. Este eu sou o Senhor que te sara é o primeiro nome que nós observamos, que é Jeová Rafá. Significa o Senhor que cura, o Senhor que sara. Então, o Deus que cura estava presente com aquele povo. E disse, não porém enfermidade, mas qualquer que seja o problemas que alguém possa ter, tenha certeza de que eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Então, nós observamos este primeiro nome aqui em Êxodo 15, 26. O segundo nome que nós encontramos está em Êxodo, no capítulo 17, especificamente no versículo 15, dentro de um contexto que, lá, sobre a necessidade, Deus disse, sobre enfermidades, eu sou o Senhor que cura, Jeová Rafá. Aqui, o povo de Israel estava em batalha contra Amaleque. Josué foi direcionado por Moisés para enfrentar Amaleque e guerrear para vencê-lo. Nesta oportunidade, nós temos conhecimento que, enquanto Josué estava guerreando com Amaleque, Moisés estava no cume do monte, e quando ele levantava as mãos, Josué vencia. Quando ele abaixava as mãos, porque diz que as mãos de Moisés eram muito pesadas, Amaleque prevalecia. Então Arão e Hur se prontificaram a colocar-se ao lado de Moisés, um à direita, outro à esquerda, para manter as mãos de Moisés sempre levantadas. E quando assim fizeram, Amaleque não teve mais oportunidade de prevalecer contra Josué, mas Josué prevaleceu contra os amaleques e venceu aquela batalha naquele dia. E quando aquela batalha estava vencida, Moisés edificou um altar ao Senhor e chamou o nome daquele altar, o Senhor é minha bandeira. Ou seja, o Senhor é o guerreiro, é aquele que guerreia as nossas batalhas, as nossas pelejas. Ele disse, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, que nome foi revelado aqui a Moisés? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Este é o segundo nome redentor. Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Bandeira está falando de vitória, triunfo. Ninguém vai
estender a bandeira ou hastear a bandeira com derrota. Não. Só se hasteia a bandeira com vitória. Observe quando as pessoas vão em alguns eventos, eles vão com bandeira. E quando o grupo que eles estão identificando, o que eles estão desejando que ganhe, quando o grupo deles ganha, eles saem com essas bandeiras, desfraudando as bandeiras. Mas quando o grupo perde, eles enrolam as bandeiras e saem cabisbaixo. Aqui Moisés estava desfraudando a bandeira, hasteando esta bandeira, que ele disse: o Senhor é minha bandeira. Ou seja, o Senhor é a minha vitória. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando seguimos um pouco mais adiante, vamos ao livro de Juízes, lá no capítulo de número 6, observamos o terceiro nome, Redentor de Deus. Em Juízes, no capítulo 6, mostra-nos a palavra de Deus, quando os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel e Gideão estava malhando trigo no lagar para livrar dos midianitas, para que a sua família, embora sendo a menor, não viesse a padecer necessidade. E naquele instante, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e disse a eles o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. E ele começa a dialogar. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito da promessa do que os nossos pais nos contaram? E aí Deus, então, revela-se para Gideão através o teste, a prova que ele pediu a Deus, e quando chega o momento em que Gideão se prepara para estar no centro da vontade de Deus, ele traz para o Senhor um sacrifício, Deus o recebe, ele vê o anjo do Senhor face a face, e ele então declara aqui um nome redentor do Senhor. Então, versículo 22 do capítulo 6, 22 a 24. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbiezritas. O Senhor é paz. Jeová Shalom. O Senhor é paz. O Senhor é a nossa paz. Jesus, quando veio, ele veio evangelizando a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz. Ele é o promotor da paz. O nosso Deus é o Deus de paz. E o Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas aqui Gideão identificou o Senhor como paz, Jeová Shalom. Ele, nesse contexto, precisava de paz. Estava em aflição, estava em sofrimento. E aqui o Senhor se revelou a ele como o Eu Sou, Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. Esse é o terceiro nome, Redentor de Deus, dentre os 7 que estaremos falando. Este é o terceiro. O quarto nome nós vamos encontrar no conhecido Salmo 23 e o verso 1, conhecido e decorado por muitos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Davi, ao escrever este salmo, ele tinha experiências desde a sua adolescência na comunhão com Deus, no cuidado das ovelhas de seu pai, e agora, como rei sobre Israel, ele tinha esta intimidade com Deus, conhecia-o como pastor, e ele deixou escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor como pastor é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que protege, é aquele que vai à frente, é aquele que abre caminho, é aquele que abençoa, é aquele que exalta, é aquele que livra dos perigos da morte, o vale da sombra da morte. E o nome que foi revelado aqui é Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Então, este é o quarto nome redentor de Deus, como ele se revela. O quinto nome nós vamos encontrar em Jeremias, no capítulo 23, o versículo 26. Capítulo 23, versículo 6. De Jeremias está escrito o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Haveria a necessidade da prática, do estabelecimento da justiça. E como Deus disse a Moisés: sou o que sou, na necessidade da justiça, o Senhor, justiça nossa. O nome redentor aqui é Jeová Tzidkenu. O Senhor é nossa justiça. Então veja como é interessante a revelação dos nomes compostos de Deus dentro de cada contexto em que este nome foi revelado, porque isso traz para nós lições preciosas e importantes que nos nossos dias nós enfrentamos uma série de dificuldades e ambientes, e Deus pode também, à semelhança destes lugares e ações daquele momento, se revelar também a nós como o eu sou que foi dito a Moisés. Aqui ele diz: Jeová Tzidkenu, eu sou justiça nossa. Ele é nossa justiça. O quinto nome, este foi o quinto nome, o Senhor, nossa justiça. Então já vimos o primeiro nome redentivo de Deus, Jeová Rafá, o Senhor que cura. O segundo nome, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, é a nossa vitória. O terceiro nome, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, promove paz. Quarto, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, meu provedor, o cuidador. Em quinto lugar, Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Em havendo a necessidade da justiça, é assim que o nome de Deus se manifestará. Em sexto lugar, nós voltamos agora para o livro de Gênesis, quando o Senhor Deus deu um filho segundo a promessa para Abraão, e no capítulo 22, o Senhor Deus pede este filho em sacrifício, em holocausto diante de Deus. E Abraão não titubeou, não negou seu filho, mas preparou todo o equipamento necessário e levou o filho para um monte que Deus havia de mostrá-lo, o Monte Moriá, depois ficamos sabendo, e ali ele preparou o altar do sacrifício,
e colocou Isaque ali. Quando Isaque estava no caminho, ele perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. A lenha, aqui está a lenha e o fogo que trouxemos para o sacrifício. Mas onde está o cordeiro? Isaque sabia que para o sacrifício seria o cordeiro. Ele não era o cordeiro, mas era ele que Deus estava pedindo. E Abraão ia sacrificá-lo a Deus, porque a fé dele era tal, de tal profundidade, que ele cria que até depois de morto, Deus poderia ressuscitar Isaque. Mas ele foi. E quando o filho pergunta, ele disse: meu filho, Deus para si proverá. O cordeiro, Deus vai prover. Deus para si proverá. Donde vem a expressão, o nome redentor de Deus, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Quando você vai a determinado lugar e há determinadas necessidades que não estão aparentes, logo as pessoas dizem: o Senhor proverá. Jeová Jirê. Foi o que Abraão disse a Isaque. Isaque contentou-se e foi. Chegou em dado momento, Abraão coloca no altar, levanta o cutelo para imolá-lo, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Abraão reteve a mão, tirou do lugar do sacrifício, tirou a Isaque. Quando ele observa ao lado, há ali um carneiro atado pelas pontas. Quem colocou aquele carneiro ali? Por que ele estava naquela posição e não em outro lugar? Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Senhor proveu aquele cordeiro, aquele carneiro, naquele lugar onde Isaque estaria sendo oferecido, na substituição. O Senhor que provê salvou a vida de Isaque. E Abraão ofereceu aquele carneiro em sacrifício a Deus, representando o Cordeiro de Deus que viria na plenitude dos tempos para se entregar no lugar do pecador em sacrifício a Deus. O Jeová Jirê, o Senhor que provê, ele proveu o Salvador, ele proveu o sacrifício, ele proveu o resgatador da nossa alma, que hoje desfrutamos da comunhão com Deus, porque Jeová Jirê proveu o Cordeiro para o sacrifício da nossa reconciliação e salvação. Então, aqui está o sexto nome redentivo ou redentor de Deus. Jeová Jirê, o Senhor que provê. E por último, em Ezequiel, no capítulo de número 48, e o versículo 35. É o último capítulo e o último versículo do livro de Ezequiel. Está escrito assim: e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. O nome redentor aqui é Jeová Chamá. O Senhor estará presente. O Senhor está ali. O nome da cidade desde aquele dia será Jeová Chamá. O Senhor está ali. Então, observe a maravilha da revelação de Deus através do seu nome. Porque Deus não deu um nome definido a Moisés? Porque ele disse: eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. Porque em cada circunstância ou necessidade,
Ele se revelava como o suprimento, como o necessário para aquela oportunidade. E dentre os textos que fiz a leitura, Deus revelou-se dentro da necessidade do momento daquele povo. Por exemplo, o primeiro nome com que Deus se revelou na leitura que fizemos foi Jeová Rafá. Eles estavam no deserto e Deus disse: eu sou o Senhor que sara, o Senhor que cura. No deserto não tinha médico, não tinha remédio, não tinha recurso, não tinha nada. Mas Deus seria o médico daquele povo. Eu sou o Senhor que sara, Jeová Rafá. O segundo nome, quando Moisés estava em batalha com os amalequitas, também no deserto, guerreando para vencer, o nome pelo qual Moisés edificou um altar ao Senhor é Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa vitória. O terceiro nome, quando Gideão estava malhando trigo no lagar para livrar dos midianitas, Deus se apresenta a ele, se revela para ele, tranquiliza o coração e tira aquela situação descontrolada. E ele então edifica um altar ao Senhor e coloca ali o nome Jeová Shalom. O Senhor é paz. Ele precisava de paz naquele momento. O quarto nome, quando Davi entendeu que as necessidades são supridas pelo Senhor, como provedor, como orientador, como guia, como conselheiro, enfim. O Senhor como pastor, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que protege, aquele que dirige, aquele que defende. E daí vem o nome Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O quinto nome, quando Jeremias, falando sobre a necessidade de praticar a justiça e o juízo, o nome pelo qual Deus seria conhecido é Jeová Tsidkenu, o Senhor, nossa justiça. O sexto nome, do exemplo de Abraão, ao oferecer Isaque, o Senhor interveio e mostrou para ele um carneiro, apresentando-se como Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor proverá. E por último, em Ezequiel, quando da reorganização da cidade, a restauração da cidade, o nome de Deus estará lá. O nome pelo qual se chamará aquela cidade é o Senhor está ali. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Gravemos estes nomes, estas ações distintas de Deus para cada ocasião e oportunidade. E para a nossa vida é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele é imutável, ele é o mesmo Deus e tem o poder de revelar-se nesta variedade de nomes compostos, chamados os nomes redentivos de Deus, para vir em nosso socorro e nos ajudar, livrar, curar, promover a vitória, trazer paz, trazer a proteção, trazer a cura, prover o necessário, manifestar a sua presença. Este é o Deus que servimos, é o Deus que amamos, que adoramos, que o bendizemos e que o glorificamos para sempre. E que Deus continue em Cristo Jesus a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.